Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Estamos começando mais uma videoaula. Essa aula aqui a gente vai tratar de um assunto novo chamado cinemática de rotação. Até o momento, boa parte do nosso curso aqui a gente se reservou aí fazer o estudo de um movimento de translação, tá? Seja esse movimento aí contido ao longo de um plano, ou até mesmo os casos mais simples aí de movimento unidimensional. Embora a gente já tenha abordado aí alguns casos aí no movimento bidimensional que a gente falava lá da parte de rotação, a gente não entrou um pouco mais a fundo no conteúdo, explicando principalmente aí as equações que regem esse tipo de movimento, que são o movimento rotacional. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho ali sobre esse movimento de rotação ali mais claramente para vocês. Bem, então basicamente a gente pode separar aí os movimentos em movimento que a gente chama de translação, que esse movimento então, se a gente for considerar aí um caso unidimensional, ele sai de um ponto inicial até um ponto final, seguindo aí uma linha reta, tá? E a gente tem um movimento que é o interesse dessa aula aqui, que é o movimento de rotação, aonde então a gente tem que esse movimento ele descreve um percurso ali muito peculiar, que é um percurso circular, e esse movimento aí ele acaba se repetindo aí muitas vezes ao longo do tempo, ou seja, ele exibe um período para a execução desse tipo de movimento. Bem, o que seria então mais claramente o que é um movimento de rotação? A gente pode entender ele muito mais facilmente se a gente pegar o exemplo aqui de uma roda gigante, tá? Então nessa roda gigante a gente tem várias gôndolas aqui na extremidade da circunferência dessa nossa roda gigante, que a gente pode considerar ela então como as partículas que compõem esse corpo, tá? Cada uma dessas glândulas aqui, elas têm uma distância com relação ao centro da nossa circunferência, e o movimento, então, é descrito aqui ao longo dessa trajetória aqui circular, tá? Então, a gente pode dizer que o movimento, nesse caso, é um movimento de rotação pura, se todas as partículas desse corpo, nesse caso, as gôndolas da roda gigante, tá? Elas descrevem, então, movimentos circulares. E, particularmente, elas têm que ter ainda, que esses movimentos circulares, elas vão ter que ter uma linha reta que liga a extremidade delas, né, ou seja, a partícula em si, até o centro desse movimento. Então, nesse caso aqui, uma linha reta entre a nossa gôndola até o ponto central aqui, que a gente chama de eixo movimento. Então, ela tem aqui um raio dessa trajetória, tá? Nesse caso, então, a gente vai denominar esse raio aí, esse eixo aqui, de eixo de rotação. Tá? O eixo de rotação é o ponto fixo ali, aonde as partículas, nesse caso aqui da roda gigante, as glândulas, vão exercer o movimento em torno desse eixo de rotação. Bem, então é bem simples aí a definição que a gente tem para o movimento de rotação. O que a gente está interessado agora, então, é justamente as grandezas físicas que estão envolvidas nesse tipo de movimento aqui. Bem, a gente pode relacionar, então, essas grandezas físicas que a gente tem no caso da rotação, da mesma forma que a gente tinha no caso da translação. E, mais ainda, a gente pode ter a combinação desses dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação, simultaneamente acontecendo com o corpo. Mais para frente a gente vai estudar em detalhe esse tipo de movimento, combinado de rotação e translação. Mas, por enquanto, basta a gente relembrar aqui um pouquinho do que a gente estudava lá no ensino médio, quando a gente estudava lá os movimentos da Terra, onde se falava ali o movimento de rotação, que era a Terra girando em torno de um eixo imaginário nela mesma, e a gente tinha um movimento de translação, que era considerado aquele movimento
da Terra ao longo do Sol, tá? Ao redor do Sol. Bem, isso daqui é comum, pelo menos no nosso sistema solar, tá? Que todos os planetas que compõem o nosso sistema solar aqui, ele esteja girando em torno do Sol, tá? E quase todos os planetas, tá? Eles têm uma rotação, tá? Eles giram sobre o próprio eixo. Bem, nesse caso, então, a gente tem aí um movimento combinado de rotação e translação, tá? O que talvez não tenha sido falado para vocês é que o movimento de translação que a gente considera aqui da Terra e dos demais planetas, na verdade, é um movimento aí referencial, ou seja, do ponto de vista da Terra, ela se movimentando ao redor do Sol, ele tem um movimento de translação. Mas do ponto de vista aqui do Sol, todos os demais planetas fazem um movimento de rotação, tá, ao redor dele, tá? Uma vez que ele vai ter uma trajetória aqui circular ou semicircular, né, ao redor do nosso Sol. Então a gente pode ter essas duas relações aí de movimento, dependendo do referencial, quando a gente está falando aí do estudo de movimento dos planetas, particularmente aqui no nosso sistema solar. Bem, e como que eu relaciono então, ou qual que são as variáveis de movimento envolvidas aí no caso do movimento de rotação? Bem, a primeira relação então que a gente pode descrever, ou primeira grandeza, é a mudança de posição desse corpo, tá? Nesse caso, então, considerando aqui a borda ali do nosso movimento circular, a gente vai ter então que a nossa partícula ela sai de uma determinada posição, descreve um arco aqui, ou um semi-arco, para chegar até uma outra determinada posição, fazendo aí então o nosso movimento circular. Nesse caso, então, eu tenho aqui que esse S, que seria o comprimento de arco descrito ali pela nossa partícula ao longo então desse movimento circular. No entanto, muitas vezes a gente descrever esse comprimento de arco aqui, ele é algo um pouco complicado. A gente pode então relacionar então o ângulo a variação de ângulo que a nossa partícula sofreu. Então eu faço uma análise aqui do ponto inicial até o ponto final que eu quero fazer o estudo do meu movimento, no movimento circular aqui, e eu faço análise da variação do ângulo que ela sofreu, esse ângulo θ aqui então. Aí eu posso relacionar esse ângulo θ com o comprimento de arco e com um raio da trajetória desse movimento circular. E eu vou ter então que o ângulo θ ele vai ser a razão então do comprimento de arco sobre o raio da minha circunferência. Tá? Nesse caso também, eu vou ter que, como eu tive um movimento, particularmente a nossa partícula, então ela sofreu uma velocidade, né? E a velocidade, nesse caso aqui, quando eu faço análise do ponto de vista aqui do comprimento de arco, essa velocidade descrita é o que a gente chama de velocidade tangencial. Mas quando eu faço análise aqui do ponto de vista do ângulo, eu vou ter então uma variação desse ângulo, portanto eu vou ter uma variação angular, que vai ser então o que a gente chama de velocidade angular aqui, ômega, descrita por esse nosso objeto. Geralmente, o ângulo θ, que a gente define aqui para o uso desse movimento, a gente expressa ele em radianos, tá? E o comprimento de arco, tá? A gente utiliza a unidade de metro, tá? Que seria referente ao movimento translacional nesse caso aqui. Tá? Portanto, então a gente tem aqui até o momento definido aqui a variável que seria o análogo ao deslocamento, o nosso ângulo θ, tá? O análogo à velocidade tangencial, a velocidade angular, mas a gente tem que ter em mente que essa velocidade angular aqui, tá? Ela precisa então ter uma análise do ponto de vista do ponto inicial com o ponto final, né? Ou seja, do θ inicial, para a gente poder determinar quanto que vale essa velocidade angular.
Então, o deslocamento angular do corpo durante esse intervalo de tempo, ele vai representar para a gente a velocidade angular. Nesse caso, se eu considerar aqui um ângulo inicial θ1 e um ângulo final θ2, considerando que para sair de θ1 para θ2 ele levou um tempo t1 para t2, eu posso definir então o que a gente chama de velocidade angular média, que a gente representa aqui por ômega barra, então essa barrinha aqui para representar que ela é uma média. Eu tenho então que o ângulo final menos o ângulo inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, a velocidade angular média ela vai ser dada então por delta θ por delta t. Assim, então, como a gente tinha a relação lá para definir a velocidade média no caso do movimento unidimensional. Então, a gente já pode observar aqui que a gente já tem algumas semelhanças aqui para o caso do movimento rotacional. Bem, nesse caso, então, eu posso também calcular a nossa velocidade instantânea, que vai ser, então, na situação onde o ΔT aqui, ele tende para um valor infinitesimalmente pequeno, ou seja, ele tende para zero. Nesse caso, a velocidade angular instantânea é definida, então, no limite de tempo tendendo a zero. Então, eu vou pegar a minha expressão aqui de cima, eu vou tomar o limite dela com ΔT tendendo a zero. Então, ômega, que seria a velocidade instantânea, vai ser o limite de Δθ sobre ΔT, quando o ΔT tende a zero. Nesse caso, então, esse limite aqui, a gente pode então descrever ele em função de uma derivada, ou seja, derivada de θ com relação ao tempo. Novamente, a gente tem aqui uma grande semelhança com o movimento unidimensional, onde a gente pegava lá ΔX sobre ΔT para definir a velocidade. Aqui a gente vai mudar as variáveis, simplesmente porque a gente está tratando aqui de uma variação angular. Então, θ sobre ΔT. Aqui a gente já pode observar que basicamente o que a gente está fazendo aqui nesse sistema de movimento de rotação é uma conversão do movimento de coordenadas, né? Passando de uma coordenada aí cartesiana para uma coordenada polar. Então, basicamente, é essa a relação que a gente tem aqui quando a gente faz esse estudo considerando esse tipo de movimento. A velocidade angular, aqui nesse caso, ela tem dimensões aqui do inverso do tempo, e como eu escrevo o meu ângulo, como a gente falou anteriormente lá, em radianos, nesse caso, então, a unidade que eu vou utilizar para definir a velocidade angular vai ser o radianos por segundo, tá? O radiano dividido por segundo, da forma como é descrita aqui em função dessa derivada. Em algumas situações também a gente pode descrever ela em rotações por segundo, tá? Ou seja, uma volta, né, um ciclo completo aí de volta, quantos segundos ele gastou para dar uma volta completa. Mas a unidade utilizada aí no Sistema Internacional de Unidades para a velocidade angular sempre vai ser o radianos por segundo. A gente também pode ter a situação aqui que essa velocidade ela não é uma velocidade constante ao longo desse movimento. Eu posso ter uma variação de velocidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, num ponto inicial aqui 1, eu posso ter uma velocidade ômega 1, e num ponto qualquer aqui 2, eu vou ter então uma velocidade ômega 2. Essa variação então de ômega 1, ômega 2 que ocorreu ao longo do tempo, vai definir para a gente o que a gente chama então de aceleração angular. Nesse caso, como eu só tenho dois pontos aqui de velocidades que eu medi, eu vou então definir o que a gente chama de velocidade média, velocidade angular média do corpo. Então a velocidade angular, que eu vou chamar aqui de alfa, tá? Alfa médio, ela vai ser então a velocidade angular final, menos a velocidade angular inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Portanto, a aceleração angular média ela vai ser igual à variação da velocidade angular dividido pela variação de tempo. Se eu tomar o limite disso daqui para quando o ΔT
t tende a zero, eu vou então encontrar que a velocidade, que a aceleração angular instantânea vai ser definida então pela limite de ΔΩ sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. E esse limite aqui, tendendo a zero, ele define então para a gente a derivada da velocidade angular sobre o tempo. Nesse caso aqui, a gente vai ver que a aceleração angular ela tem dimensões com o inverso do quadrado do tempo, e por isso então a gente define ali a unidade da aceleração angular como sendo radianos dividido por segundo ao quadrado, ou então rotações dividido por segundo ao quadrado. Tá? Então até aqui a gente está tendo muitas similaridades aí entre as variáveis translacionais com as variáveis rotacionais. Tá? Inclusive as definições elas são muito similares aí para essas duas condições de movimento. Bem, dessa forma então a gente vai ter que as variáveis cinemáticas no movimento translacional elas são dadas aí, se eu considerar o movimento em uma dimensão, né? Eu vou ter x, v e a, que seria respectivamente posição, velocidade e aceleração, enquanto no movimento aqui de cinemática rotacional, a gente vai ter os equivalentes, que seria o θ, ômega e alfa, também para o ângulo, velocidade angular e aceleração angular. Tá? Então, θ seria equivalente a x, ômega seria equivalente a v e alfa seria equivalente a A, né, no caso aí da cinemática rotacional para a cinemática translacional. Basicamente, as grandezas angulares então diferem de suas correspondentes translacionais em função do comprimento. Então, enquanto no movimento translacional a gente tem sempre as grandezas ali, posição, velocidade e aceleração, uma relação com metros, né, com metro por segundo ou metro por segundo ao quadrado. No caso aqui do cinemática rotacional, a gente vai ter então a relação com o ângulo. Tá? Então a gente vai ter radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então basicamente o que muda nas suas correspondentes grandezas aí. Tá? Nesse caso então, para os casos dessas grandezas em particular, ou seja, 6 grandezas que a gente tem relacionados até agora, tá? Elas podem ser tanto descritas da forma escalar, como pode ser descrita também como vetor. Tá? A gente descreve por uma forma escalar para um caso particular. Então, quando a gente fazia lá o estudo do movimento da cinemática translacional ali para um movimento unidimensional, a gente tirava o rigor ali da equação vetorial e escrevia ela como uma equação escalar, e ela se adequava muito bem para aquele caso particular. Isso também pode ser utilizado aqui para o caso do movimento rotacional. Se eu estiver fazendo então o estudo de um movimento rotacional ao longo de um único eixo, tá? Eu vou tratar ele como se fosse grandezas escalares. Tá? Assim, então, eu posso relacionar agora, né, as equações de movimento translacionais com as equações de movimento rotacional, sem ter que fazer toda aquela demonstração que a gente fez no caso lá da cinemática para encontrar as 4 equações do movimento, no caso ali da cinemática translacional. Então, o que eu posso definir? Eu posso simplesmente trocar uma grandeza, tá, translacional por outra, de acordo então com o tipo de movimento que eu estou analisando. Por exemplo, quando eu tinha ali um movimento unidimensional, eu queria ter a equação horária para esse movimento, tá? Eu tinha a minha posição e a velocidade. Nesse caso aqui eu tenho uma equação que é muito similar, só que agora eu tenho o meu ângulo e eu tenho a minha velocidade angular. Tá? Então eu tenho aqui θ igual a θ0 mais ômega de t. Se o movimento for um movimento acelerado, tá? A relação então que eu tinha, eu troco agora então a velocidade
e a aceleração, eu vou substituir ela por velocidade angular e aceleração angular. Da mesma forma, se eu quiser determinar aqui a minha posição no movimento translacional, em função de um movimento acelerado, ou seja, com aceleração e uma determinada velocidade aqui, agora eu vou ter que o meu ângulo, ele vai depender então da velocidade angular e da aceleração angular aqui. E ainda por cima, eu posso ter uma equação, né, angular que não tenha uma dependência do tempo. Ou seja, eu posso ter um análogo à equação de Torricelli para o meu movimento rotacional. Então, nesse caso aqui, eu descrevo em função da velocidade angular e da aceleração angular, e a posição, nesse caso, é descrita então pela variação angular sofrido ali ao longo de um determinado intervalo de tempo, no caso desse tipo de movimento rotacional. Então veja agora que a gente tem aqui as mesmas 4 relações que a gente tinha no caso ali da cinemática translacional, a gente tem as mesmas 4 equações para o movimento de cinemática rotacional. Levando em conta agora a mudança, como a gente falou anteriormente ali, do caso de posição em função de metro para uma posição agora em função de um ângulo. Tá? Bem, podemos tratar as grandezas rotacionais como sendo escalares. Tá? Isso simplesmente se esse tipo de movimento que a gente estiver analisando, ele estiver contido ao longo de um único eixo de rotação. E aí, então, aquelas equações podem ser escritas, então, como sendo equações escalares. No entanto, se a gente tiver uma variação do eixo de rotação, tá, a gente vai ter que obrigatoriamente escrever as equações agora como grandezas vetoriais. Como que a gente pode analisar, então, esse tipo de movimento que tenha um eixo de rotação ali, ou mais de um eixo de rotação? Para exemplificar, então, a gente pode considerar o seguinte. Eu vou pegar aqui um pedacinho de papel, aqui, um pequeno livretinho, para a gente poder fazer análise do movimento. Eu posso considerar aqui um movimento de rotação se eu levar em consideração o seguinte, que esse corpo aqui está girando em torno do próprio eixo aqui. Ó. Então eu tenho um eixo imaginário aqui atravessando esse pequeno papelzinho e ele está girando aqui em torno desse próprio eixo. Nesse caso aqui, a gente tem que a análise do movimento aqui pode ser feita como uma análise escalar. No entanto, eu posso ter um movimento nessa direção e eu posso ter um movimento também ocorrendo nessa direção aqui. Ou seja, um eixo aqui passando através desse papel, saindo aqui nesse sentido. Ou seja, eu tenho uma combinação agora de movimento nesse sentido e nesse sentido, fazendo então que eu tenha agora algo parecido com esse tipo de movimento aqui, que é um movimento muito mais complexo para a gente analisar. Nesse tipo de situação é quando a gente faz análise então das equações como sendo equações escalares, como equações vetoriais. No entanto, isso daqui só é válido se eu tiver aqui esses deslocamentos angulares aí, tanto em um eixo quanto no outro, eles ocorrem de forma infinitesimais. Ou seja, eles estão ocorrendo simultaneamente, mas de tal forma que em cada um desses movimentos, em cada um desses eixos, ele ocorre numa fração muito pequena de ângulo simultaneamente. De tal forma, então, que quando eu faço a soma total desses dois movimentos, eu vou ter um eixo equivalente, tá? Que seria, então, a mesma situação aí da gente ter uma soma de dois vetores. Aqui, então, a gente teria a composição, então, do movimento com duas rotações angulares ali. Um exemplo que a gente pode dar que ocorre na natureza, tá? É o caso do movimento da Terra. Tá? Todo mundo estudou ali no ensino médio que quando a Terra está em movimento, ela tem dois tipos de movimento, o movimento que a gente chama de translação, que a gente falou mais cedo, e o movimento de rotação. Tá? No entanto, a Terra possui ainda outros tipos de movimento, que é o que a gente chama de movimento de precessão e o movimento de nutação da Terra.
Então, o movimento que a gente está mais acostumado da Terra é um movimento de rotação. A gente considera, então, um eixo imaginário aqui atravessando a Terra, e a Terra, então, gira em torno desse eixo aqui, que é o eixo de rotação. Mas, além desse tipo de movimento, tá, ela tem ainda um movimento de precessão. O movimento de precessão ele consiste num movimento circular aqui, tá, considerando aqui essa linha pontilhada que eu tenho aqui como sendo a nossa referência, ela vai então ter um movimento circular em torno dessa linha pontilhada aqui, descrita desta maneira, tá? Que vai ser um movimento de precessão. Esse movimento de precessão, então, ele descreve aqui um cone, tá? Então, imagina ali que a Terra descrevesse um movimento que ela ia dar no final ali, igual um cone ali descrito por uma casquinha de sorvete, tá? Esse tipo de movimento, então, aqui, que é um movimento de precessão, ele tem um ciclo, ou seja, ele dá uma volta completa, uma alteração completa aqui, formando esse cone, tá? Com um tempo de 26 mil anos. Tá? Então, ele tem aí um período muito longo, tá? E é algo, basicamente, aí, quase imperceptível para a gente ao longo das nossas vidas. Tá? Portanto, o movimento de rotação, o ciclo ali, aproximadamente 24 horas, e o movimento aqui de precessão, ele tem um ciclo aí de 26 mil anos. Tá? Além desse tipo de movimento, a gente tem um movimento que a gente chama de movimento de nutação, que é basicamente um movimento de vai e vem, ou seja, é como se esse eixo aqui ele fosse para frente e para trás, tá? Descrevendo aqui uma espécie de uma senoide aqui em torno da nossa casquinha de sorvete ali, que é o movimento de precessão. Dessa forma, então, a gente tem ainda esse ciclo aqui de nutação, que seria como se fosse uma senoide, e esse ciclo completo dessa senoide aqui, ela tem aproximadamente aí 19 anos. Ou seja, basicamente, se a gente for fazer análise aqui do ponto de vista da Terra, a gente tem ao menos 3 movimentos aqui associados, de rotação, precessão e o de nutação. Todos esses tipos de movimentos aqui, eles inferem aí, de certa forma, tá, algum tipo de alteração na temperatura aqui do nosso planeta. Tá? Então a gente tem nitidamente aí uma mudança de temperatura entre o dia e a noite, tá? Associada aqui ao movimento de rotação, uma mudança climática mais acentuada devido aqui ao movimento de precessão, uma vez que ele muda aqui o nosso eixo de rotação, ele vai estar mudando aqui a exposição do nosso planeta ao Sol, e isso faz então uma alteração aqui mais brusca aqui da temperatura sensível aqui no planeta. E além disso, a gente também tem a nutação, que embora ela seja bem menor do que os efeitos ali da precessão, tá? Da ordem de 900 vezes menor, mas ela tem uma certa interferência ali, principalmente por ocorrer aí em um prazo relativamente curto ali, um prazo histórico, né, relativamente curto aí quando comparado aos 26 mil anos aí do movimento de precessão. Então, basicamente, a curiosidade que a gente tem aqui é desses tipos de movimento. Nesse caso em particular aqui do movimento de precessão da Terra, se eu fosse descrever o movimento completo ali, considerando aí todos esses anos, o movimento, as equações de movimento aqui do planeta Terra seriam aquelas equações que a gente tinha anteriormente aqui descritas aqui de forma vetorial. Nesse caso, então, a gente teria um eixo equivalente, tá, da soma de todos esses movimentos aqui ocorrendo simultaneamente no planeta Terra. Tá bom? Então, essa parte aqui de movimento de precessão e nutação é mais uma curiosidade aí para vocês a respeito dos movimentos do nosso planeta. Seguindo então aqui, a gente pode ter uma relação do movimento de rotação com o movimento que a gente chamou ali de translação da Terra. Tá? Então, do ponto de vista ali da Terra, a Terra então descreve o movimento de translação,
que seria ao redor do Sol. A gente já falou anteriormente que do ponto de vista do Sol, a Terra está exercendo um movimento de rotação sobre ele, né? Mas aqui do ponto de vista da Terra, ele está descrevendo aí um movimento de translação, que seria então esse comprimento de arco aqui que a Terra faz, tá se movimentando dentro de um intervalo de tempo. Nesse caso, esse comprimento de arco aqui, a gente pode descrever ele como sendo S vai ser igual a θ sobre R, ou seja, a variação de ângulo que ele sofreu pelo raio da nossa trajetória aqui circular. Bem, então a gente já tem aí uma relação entre posição translacional com a posição rotacional. Se eu quiser relacionar as outras variáveis rotacionais com as variáveis translacionais, por exemplo, a velocidade angular com a velocidade tangencial, eu posso fazer a seguinte análise. Eu vou derivar essa minha equação aqui dos dois lados em função do tempo. Então, ds dt, ou seja, o comprimento de arco em função do tempo, e a derivada do ângulo θ em relação do tempo, vezes r aqui. Nesse caso aqui, a derivada do comprimento de arco vai definir para a gente a velocidade tangencial, que é essa velocidade aqui, e a derivada de θ com relação a t vai dar para a gente a velocidade angular, portanto, a velocidade angular vezes r. Essa, então, é a relação que eu tenho aqui das nossas variáveis translacionais com as rotacionais. Então, velocidade tangencial relacionado com a velocidade angular é dada por a seguinte relação, V igual a ômega R. Bem, se eu tenho uma relação para a velocidade, é de se esperar também que eu tenha uma relação da aceleração se eu tiver um movimento aí que seja uniformemente acelerado. Então, considerando aqui que inicialmente eu tenho uma velocidade angular ômega 1 e depois de um determinado intervalo de tempo eu vou ter uma velocidade angular ômega 2 que vai ser diferente de ômega 1, eu vou ter então uma aceleração associada a esse tipo de movimento. Considerando aqui o comprimento de arco descrito, eu vou ter então uma aceleração tangencial. Eu também vou ter aqui nesse tipo de movimento uma aceleração apontada para o centro do meu movimento, que seria a aceleração radial. Tá? Nesse caso, então, para determinar essa velocidade tangencial, eu posso pegar, então, derivar a minha velocidade tangencial em função do tempo, o que implica também derivar aqui a minha velocidade angular em função do tempo vezes r. Nesse caso, então, eu tenho a aceleração tangencial, que é a derivada de dv dt, e a derivada de ômega dt vezes r vai ser a aceleração angular vezes r. E aí, então, eu tenho que a aceleração tangencial vai ser igual à aceleração angular, ou seja, a aceleração ao longo da variação do ângulo, vezes o raio r. Tá? Como a gente tem aqui o nosso movimento circular, a gente tem outra aceleração aqui, que é a aceleração apontada para o centro do movimento, tá? Que é a aceleração radial, também conhecida como aceleração centrípeta, porque ela está apontando para o centro do nosso movimento. Nesse caso, essa aceleração, a aceleração radial, ela vai ser dada então pela velocidade tangencial ao quadrado sobre r. Como a nossa velocidade tangencial é ômega r, ela está ao quadrado aqui, ômega r ao quadrado, vai sobrar então para a gente que a que a aceleração angular radial, ela vai ser dada pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí então eu consigo relacionar assim as velocidades angulares, tá? com as velocidades tangenciais e as acelerações angulares com aceleração tangencial ou então aceleração radial aí do meu movimento. Com isso, então, a gente consegue aí ter as equações em função do tempo para o movimento rotacional, que são muito similares às 4 equações
do movimento unidimensional ali, trocando posição pelo ângulo, trocando a velocidade linear pela velocidade angular e aceleração linear pela aceleração angular. E também aí as relações que a gente tem ali entre ângulo e comprimento de arco, velocidade tangencial e velocidade angular, e por fim a aceleração tangencial e aceleração angular. Então com isso a gente consegue descrever aí o nosso movimento circular, ou mais especificamente a cinemática do movimento rotacional. Tá? Na próxima aula, então, a gente vai fazer então umas aulas de exercícios com a aplicação dessas relações que a gente descreveu nesta aula aqui, e vocês vão entender um pouquinho melhor do que a gente está tratando nesta aula. Tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês, e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais então, pessoal!